Bom, no último vídeo nós paramos aqui na página 36, ainda do capítulo 1, que se chama Como nos lembramos. As experiências moldam quem somos. Então, a gente vai continuar aqui na página 37, achando a resolução. Após mostrar como o cérebro codifica a memória, vamos ver como solucionar questões irresolvidas. No caso de Dan, criar uma história plausível sobre a amnésia infantil não teve impacto emocional e foi inútil para alterar sua experiência. Experiências durante aquele período inicial da vida estavam inacessíveis para ele explicitamente, mas talvez tenham moldado de maneira implícita a intensidade emocional do ano de residência médica. Sem reflexão constante, o pânico e a irritação poderiam ter continuado dominando o estilo de parentalidade de Dan, mantendo-o incapaz de acalmar a aflição dos filhos. Inconscientemente, pode ter começado a se sentir ameaçado pela vulnerabilidade e impotência. Esse processo emocional irrefletido poderia ter se tornado um tema recorrente nos relacionamentos de Dan, levando-o a desestimular a dependência normal do filho e forçá-lo a um funcionamento autônomo prematuro. A racionalização dessas experiências teria gerado uma ideia firme de que crianças indiferentes que choram demais são mimadas e carentes. Sem reflexão, ele teria ignorado sua questão irresolvida e continuaria a se irritar com o filho. A ambivalência parental se apresenta de diversas formas, muitas vezes derivadas de questões irresolvidas. Pais podem estar repletos de sentimentos conflitantes que prejudicam sua habilidade de se manterem abertos e carinhosos com os filhos. Com defesas rigidamente construídas na própria infância e posteriormente, os pais podem ficar congelados e não se adaptarem ao novo papel de cuidar dos filhos de maneira clara e consistente. Aspectos normais das crianças, como emotividade, impotência, vulnerabilidade e dependência dos pais, podem parecer ameaçadores e se tornar intoleráveis. Dan continua sua história. Embora quisesse estar conectado com meu filho durante os momentos de aflição, minha ambivalência criava um conflito entre a resposta desejada e o comportamento real. Em vez de ser receptivo e pacificador, eu era a fonte de impaciência e irritabilidade. Assim que tive plena consciência dessa questão, consegui fazer algo a este respeito. Conversei com um amigo sobre meu flashback e as lembranças daquele ano de residência médica. Escrevi em meu diário, ciente de que pesquisas demonstraram que anotar o material sobre experiências emocionalmente traumáticas pode levar a mudanças psicológicas e fisiológicas profundas associadas à resolução. As conversas, caminhadas e escritos deixaram claro o quanto o que me acontecia era duro e atemorizante. Eu tinha reações viscerais, me sentia doente, meus braços tremiam e minhas mãos doíam. No princípio, quando meu filho chorava, continuava entrando em pânico e ficando irritado, mas dizia a mim mesmo: esse é um sentimento ligado à época da minha residência médica, não ao meu filho. O pânico permanecia, mas de alguma forma me sentia um pouco melhor. Com o passar dos dias e mais conversas e anotações sobre o tempo da residência médica, consegui sentir a importância de reconhecer, aceitar e respeitar a vulnerabilidade e a fraqueza, minhas e do meu filho. O pânico e a irritação diminuíram bastante. Eu precisava me lembrar de que não era a causa do choro dele e que é normal uma criança ser vulnerável e carente. Entender meu passado me libertou para aceitar o choro do meu filho pequenininho, assim como meus sentimentos de vulnerabilidade ao aprender a acalmá-lo e a me tornar seu pai. O flashback jamais retornou nem aquele pânico debilitante. A configuração de uma lembrança apenas implícita agora também é feita de maneira explícita. A mudança ocorreu por meio
do processamento consciente das lembranças implícitas à medida que elas se integraram a uma narrativa autobiográfica explícita maior daquele ano. Minha história de vida teve de admitir as travas emocionais com vulnerabilidade e impotência no cerne daquela experiência, a fim de chegar a uma resolução. Seguindo em frente. Quando não assumem responsabilidade por suas questões pendentes, os pais perdem a oportunidade não só de se tornarem pais melhores, mas também de continuarem se desenvolvendo. Pessoas que permanecem sem saber as origens de seus comportamentos e respostas emocionais intensas não percebem suas questões irresolvidas e a ambivalência parental que criam. Há muitas ocasiões na vida em que temos de nos adaptar rapidamente e fazer o melhor possível diante de situações difíceis. A maioria de nós tem questões irresolvidas ou pendentes que nos desafiam regularmente. Uma questão irresolvida pode nos tornar muito inflexíveis com os filhos e até mesmo incapazes de escolher respostas que seriam proveitosas para o desenvolvimento deles. Não escutamos verdadeiramente nossos filhos porque nossas experiências internas são tão ruidosas que abafam todos os outros sons. Estamos desligados deles e provavelmente continuaremos agindo de maneiras malogradas e insatisfatórias para nós e para as crianças, visto que estamos presos a respostas reativas baseadas em nossas experiências passadas. Quando estamos sobrecarregados e ficamos imersos em lembranças implícitas de acontecimentos dolorosos ou perdas irresolvidas, é difícil estar presente com os filhos. Nossas adaptações automáticas a essas experiências passadas estão se tornando quem somos, e nossa história de vida passa a ser escrita para nós, não por nós. As intrusões de questões irresolvidas podem influenciar diretamente nosso autoconhecimento e como interagimos com nossos filhos. Quando questões irresolvidas estão escrevendo nossa história de vida, não somos os autobiógrafos, somos meramente escrivães de como o passado continua, muitas vezes sem que tenhamos consciência disso, imiscuindo-se em nossa experiência atual e moldando as direções futuras. Deixamos de fazer escolhas sensatas sobre a criação dos filhos e reagimos com base em experiências do passado. É como se perdêssemos a habilidade de escolher nossa direção e delegássemos essa tarefa ao piloto automático, sem sequer saber para onde ele está nos levando. Tentamos muitas vezes controlar os sentimentos e o comportamento dos filhos, mas, na verdade, é nossa experiência interna que está desencadeando os sentimentos perturbados em relação aos comportamentos deles. Se prestarmos atenção a nossas experiências internas quando ficamos transtornados com o comportamento dos filhos, podemos começar a aprender como nossas ações interferem no relacionamento carinhoso que queremos ter com eles. Com a resolução de nossas questões, vem mais escolhas e flexibilidade na maneira de responder aos filhos. Ademais, podemos começar a integrar lembranças em nossas histórias de vida para dar sentido a nossas experiências e apoiar nosso desenvolvimento saudável e dos nossos filhos.